pessoal, então a gente está de volta aqui para dar continuidade à aula anterior. A gente começou a ver a parte de dimensionamento de redes malhadas. Entretanto, nós precisamos dar uma pausa, né, e fazer um adendo no conteúdo. Nós precisamos remontar um conteúdo que vocês deveriam ter visto, não sei se viram, né, imagino que sim, lá na disciplina de hidráulica, que é o conteúdo de escoamento permanente gradualmente variado. Que é o quê? É a forma como o escoamento se dá na tubulação da rede de abastecimento de água, né? Então, lembrando que o que a gente viu naquele vídeo foi que nós temos um problema, tá? Para definir qual é o valor da vazão que deve ser utilizado lá na equação de perda de carga, porque eu tenho que ter um valor qualquer, eu tenho que ter um valor único, né? Entretanto, a vazão ela vai diminuindo ao longo do trecho, de forma unitária, né? Então a gente assumiu um modelo, a gente partiu do princípio que se fosse uma barra biapoiada, como na resistência dos materiais, essa carga aí, ela seria uma carga retangular, única, né? Ou seja, no caso da vazão, uma vazão, um consumo constante, tá? Um consumo constante, ou seja, a cada metro linear consome-se a mesma coisa. Eu tenho que ter essa hipótese simplificadora, o que não é verdade, porque se eu tenho uma casa, ao longo da largura da casa, eu tenho aí um consumo. Mas se vizinho a essa casa eu tenho um edifício de 50 pavimentos, obviamente que ao longo da largura desse edifício eu tenho um consumo por metro, tá? Por unidade de comprimento bem maior. Então a gente assumiu a hipótese que não, ou seja, que esses consumos são idênticos, que dentro da analogia com a resistência de materiais, a nossa carga seria uma carga retangular e não uma carga variável, tá? E que a resposta para a nossa pergunta era, qual era a pergunta? Qual é a vazão que eu devo colocar aqui para obter essa perda de carga numa situação em que a vazão é variável? Que valor eu coloco? A essa resposta, a gente dá o nome de vazão fictícia, tá? Então, uma vez que a gente viu isso, uma vez que a gente estudou o que é vazão de distribuição em marcha e o que é vazão fictício, o vídeo ficou longo, então a gente quebrou esse vídeo no meio e colocamos agora a aplicação de tudo que a gente viu, tá? O dimensionamento em si, o exemplo resolvido em si, tá? Então, vamos para frente. O método apresentado aqui é o método tradicionalmente utilizado para dimensionamentos de redes ramificadas, tá? Essa é a forma como as planilhas trabalham. A boa notícia é que você pode trabalhar nisso aqui com planilhas. Essa é a forma como os softwares trabalham, tá? Não tem mistério, é uma forma simples de cálculo, tá? Entretanto, nas duas últimas décadas foram desenvolvidos vários métodos de otimização com a finalidade de alcançar aquela solução ótima que proporciona o custo mínimo da rede. Logicamente, eu estou falando aqui de qualquer problema, não só do dimensionamento, tá? Que tem infinitas soluções, mas também da própria simulação, que tem uma solução única, né? A gente já analisou isso, a gente já comentou exaustivamente esse aspecto aí no vídeo anterior, tá? Então eu tenho duas situações, aquela onde eu quero obter não só a pressão, a vazão, mas eu também quero obter o diâmetro das tubulações, tá? Então isso aí é uma questão de dimensionamento. Então eu encontro infinitos vetores de diâmetros para essa rede, tá? Eu tenho infinitas soluções. Agora, eu vou ter que buscar a solução única, né? Perdão, a solução ótima, que é a solução mais barata. Então, quando, do ponto de vista técnico, várias soluções atendem a minha resposta, então eu posso partir para outro ponto de vista, no caso aí o ponto de vista financeiro, econômico, né? Então vou partir para a solução mais barata, tá? No caso de uma situação onde eu esteja simulando o comportamento de uma rede hidráulica que já exista, aí eu já tenho todos os dados físicos da rede. Eu só vou encontrar qual é o vetor de pressões que está atuando e qual é o vetor de vazões que está atuando. Portanto, eu tenho aí uma solução única, ok? Então, dentre esses métodos aí, os métodos de dimensionamento, tem o método de Granados, o método do Pimentel Gomes, que é o professor Heber Pimentel Gomes, da UFPB, tá? E tem o método, que é o que a gente vai utilizar aqui para redes ramificadas especificamente,
que considera aquela tabela do Martins que a gente já tinha comentado nesse vídeo anterior, tá? Então é o método mais simples de todos, e é o mais simples, é o mais robusto, ele é eficiente, tá? Então, ó, tendo-se vazões, diâmetros, rugosidades e comprimentos dos trechos, pode-se calcular as perdas de carga, consequentemente as pressões nos nós, ó, pressão é no nó, tá vendo, ó? Partindo de um ponto de pressão conhecido, que normalmente é o nível da água do reservatório. Você vai entender bem direitinho, tá? Se as pressões obtidas forem satisfatórias, ou seja, estiverem dentro do intervalo onde a pressão dinâmica mínima é 10 metros, ou seja, qualquer pressão dinâmica que eu tiver lá é superior a 10 metros, e a pressão estática máxima for 50, então aquele conjunto de diâmetros que eu adotei, tá? Ele está atendendo o meu problema, ele é uma resposta adequada, tá? Se não, eu altero os diâmetros e recalculo as pressões, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o que interessa, vou para a questão, e aí esse passo a passo, né? Esse passo a passo, ele já vai ficar internalizado sem que você fique memorizando esse passo a passo, tá certo? Então tá aqui o passo a passo, tudo direitinho, vamos direto para o que interessa. A nossa questão, esse nosso vídeo, é a resolução dessa questãozinha aqui, certo? Olha só, dimensionar a rede de distribuição de água de uma pequena comunidade cuja planta e topografia do terreno são mostrados. Então tá aqui, certo? Professor, eu preciso da topografia? É lógico, é óbvio, tá? É uma pergunta que nem cabe aqui, porque se eu vou precisar saber quais são as minhas zonas de alta pressão, as minhas zonas de baixa pressão, se eu vou precisar calcular a pressão dinâmica mínima, eu vou precisar calcular a pressão estática máxima, eu vou precisar saber quais são as cotas de todos os nós para eu saber a pressão em cada nó, tá? Eu vou precisar saber quais são as cotas dos nós para eu saber aonde que a pressão é mínima, onde que a pressão é máxima também, tá? Então é obviamente que eu preciso do relevo. E aqui o relevo está representado por curvas de nível, que são essas linhas amarelas, né? Pode ver que eu tenho aí as curvas. Lá onde está o reservatório, está na cota topográfica 115. O nó A, ele está na cota topográfica 100. Esse nó aqui, ó, está na cota topográfica 113. Esse outro nó aqui está na cota topográfica 85. E por aí vai, tá? E aí a gente vai detalhando isso no decorrer da questão, tá? Olha só o que é que se pede numa questão de dimensionamento de rede, que também é de reservatório. Lembra que quando a gente viu reservatórios e a gente fez uma questão onde lá estava dizendo o nível da água máximo e também o nível da água mínimo, do superior e do inferior, aí lembra que eu falei, ó, pessoal, eu estou dando esses valores aqui, mas esses valores não são dados não, nem são escolhidos assim porque são um número bonitinho não. Esses valores são calculados lá na rede, tá? Uma vez que são calculados lá na rede, volta para dimensionar aqui o reservatório. Pronto, chegou a hora da gente obter aqueles valores. Então, uma questão que envolve o dimensionamento de rede não é só dimensionar a rede, achar o diâmetro, achar as vazões e achar as pressões. Isso aí é o básico, mas não é só isso. É achar também aonde é que vai estar o nível da água do reservatório. Por quê? Porque esse reservatório vai ter o seu nível d'água colocado, dimensionado, escolhido em função da rede que ele vai abastecer, ok? Então, olha só, determinar a cota do nível d'água do reservatório. Isso aqui, na verdade, é a resposta final da questão, tá? Eu tenho que determinar a cota do nível d'água. Não adianta um reservatório que precisava ter 20 metros em relação ao solo onde ele se situa, né? Em relação à cota do terreno onde ele se situa, ele precisava ter 20 metros de altura e eu só construo um reservatório com 6 metros de altura. Lógico que eu exagerei, né? 20 metros de altura nem tem, mas lógico que eu exagerei. E aí eu só construo com 6 metros de altura. A água não vai chegar com a pressão necessária, tá? Então vai ter pressão em alguns poucos pontos da rede, em outros pontos não vai. Então eu realmente preciso dimensionar, junto com o diâmetro das tubulações, as pressões em cada nó e as vazões em cada trecho, eu também preciso encontrar o nível da água do reservatório para que atenda à condição da pressão dinâmica mínima e à condição da pressão estática máxima, tá bom? Então vejam, determinar a cota do nível d'água no reservatório, olha só,
para que a mínima carga de pressão dinâmica na rede seja de 15 metros por coluna d'água e não 10. Então eu vou fazer essa questão para que a pressão dinâmica mínima seja 15 e não 10, tá? Professor, então não atenderia a norma. Atende com sobra, né? A norma é no mínimo 10, mas eu posso ter uma concessionária, como é o caso do estado de São Paulo e do estado do Paraná, que legislam com a pressão dinâmica mínima de 15, tá? Na sua prova, isso aqui vai ser em função do seu número de matrícula, e aí vai ser em função, vai ficar entre 10 e 19 metros de coluna d'água a pressão dinâmica mínima exigida na sua prova, tá? Vai depender do seu número de matrícula. Determine a máxima carga de pressão estática que está ocorrendo nesse sistema. Não é a máxima carga legal, que a norma determina, 50, não. Você vai calcular qual é o maior valor de pressão estática que está acontecendo nesse sistema depois de você ter dimensionado, tá? E também a máxima carga de pressão dinâmica. Embora isso aqui eu vou até retirar, porque a máxima carga de pressão dinâmica, isso aqui não interessa, tá? Então, se não interessa, eu não vou nem perder tempo com isso daqui, não, tá? Ok. Então, vamos para frente, pessoal. Tá aqui, tá? A nossa questão. Mais alguns dados que, na verdade, poderiam ter vindo de outras provas, né? População a ser abastecida, 2.900 habitantes. Consumo per capita, 150 litros por habitante dia. K1, K2. Funcionamento do sistema é rede é 24 horas por dia, tá? Material, aço galvanizado, fator de atrito 0,026, tá? Despreze, perda localizada e carga cinética, ok? Então, o que é que eu faço? Eu começo aqui pela minha rede. Veja que aqui a rede não está colorida, está toda pretinha, com os dados que eu já tenho, tá? Distâncias. Professor, mas distância eu que escolho? Não. Distância por exemplo, a distância entre o reservatório e o primeiro nó, a primeira mudança de direção ou a primeira esquina. Entre um nó e outro, cada esquina normalmente vai tendo ramificações, você vai colocar um nó ali, tá? Então você vai tendo os nós naturalmente. À medida que você tem o arruamento, você tem os nós, tá? Você tem o traçado também de forma muito fácil. O traçado é uma opção sua, né? Veja que a rede principal aqui, adotada, é essa rede aqui, ó, a tubulação principal. Todos os outros trechinhos vão ser aí ramificações, tá? Eu tenho para cada trecho o comprimento, né? E tenho a cota topográfica aqui em cada nó. Olha, cota topográfica não é em trecho, porque um trecho tem uma extensão enorme, né? Cota topográfica é em um ponto, é em um nó, ok? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é calcular qual é a vazão de distribuição da rede, né? PQ, K1, K2, dividido por 86.400, né? Então eu tenho a população, né, que é 2.900 habitantes, o consumo per capita que é 150, K1 que é 1,5, K2 que é 1,25, dividido por 86.400. Então a vazão total que vai ser distribuída nessa rede é 9,44 litros por segundo. Aí agora que vem o pulo do gato, ó. A gente já sabe que isso daqui é uma rede, né? Então a gente já sabe que isso aqui é uma rede. Então, sendo isso daí uma rede, a gente já sabe que vai ter consumo ao longo de toda a extensão da rede, né? Então vai tendo consumo aí. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular qual é a vazão unitária. Ora, lembra que vazão unitária é dada em litro por segundo, né? Litro por segundo metro, né? Ou seja, é quando eu pego a vazão e distribuo por quem? Pelo comprimento. Só que esse comprimento aqui é o comprimento total da rede. Ou seja, é a soma dos comprimentos de todos os trechos, tá? Então, esse comprimento aqui é o comprimento total da rede, que é a soma dos comprimentos de todos os trechos. Então, olha só o que é que eu vou fazer no próximo slide. Ó. Vazão unitária. É a vazão de distribuição, que é essa que eu acabei de calcular, 9,44, né? Tá aqui, ó, dividido pela soma dos comprimentos das redes, das tubulações. Então, veja lá, ó, 200 mais 150 mais 200 mais 150 mais 120 mais 150 mais 100 mais 200, tá?
Professor, você tentou me enganar, mas eu notei que ele não somou esse 400. Sabe por quê? Porque às vezes, ou geralmente nas redes, você tem uma primeira tubulaçãozinha que funciona como uma adutora. Nessa tubulação não tem ramal predial, não tem consumo. O consumo ele começa, já que ele começou a partir do 200, ele começa a partir desse ponto aqui, ó. A partir daqui que eu tenho casas consumindo, tá? Então esse trecho não foi somado por causa disso. Mas professor, então ele deveria ter indicado. Deveria ter indicado. Ah, numa situação real. Numa situação real, como você vai ser o projetista, você que vai saber onde que vai começar o consumo. Então, isso daí não é um problema para você. Ah, mas o que me interessa nesse momento é na prova. Na prova eu vou indicar para você quais são os trechos. Se tiver algum trecho que não entra na distribuição em marcha, como por exemplo o primeiro trecho, aí eu vou indicar. O primeiro trecho não entra. Se eu não indicar, toda a rede entra. Então guarda isso, hein? Se eu não indicar, toda a rede entra, tá? Então, às vezes eu posso dizer assim, ó, a distribuição em marcha, ela começa a partir desse ponto aqui. Pronto, então é a partir dali, ó. Esse trecho aqui não entra, ok? Então, por essa razão é que esses 400 não foram somados. Então, resolvendo essa soma aí, vai dar 9,44 dividido por essa soma. Olha só, 0,0074 litros por segundo por metro. Ou seja, cada metro de tubulação, em cada metro, está ficando 0,0074 litros por segundo em cada metro, tá? Então, numa extensão de 1.000 metros, né, de 1 quilômetro, está ficando quanto, por curiosidade? 1, 2, 3, 7,4 litros por segundo. Numa extensão de 1 quilômetro, já está reduzindo ali a vazão que vai seguir para frente em 7,4 litros por segundo, ok? Só para a gente ter essa informação aí a nível de curiosidade, tá? Bom, então eu já tenho a minha vazão unitária de distribuição em marcha. Tudo aqui eu vou usar com ela, tá? Tudo aqui eu vou usar com essa vazão. Então, olha só. Aí agora que vem realmente o que interessa, ó. Eu vou, pessoal, colocar a minha rede para dar nome aos trechos da rede, né? Todo trecho tem que ter um nome, certo? Então, notem que eu tenho aí o meu trecho principal, onde a minha tubulação principal, que é essa, aonde cada trecho eu dei o nome de 1, 2, 3, 4, 5. Acho até que no slide anterior aqui, estava aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui as ramificações, 2.1, 3.1, 3.2, que eu vou já explicar, tá? Então os nomes já estão aí, ok? Os nomes já estão aí. Vou passar de novo para aquele outro slide lá, tá? Pronto, é aqui que a gente está. Olha só, professor, por que o 1 é o final? Aí agora você vai gravar essa dica aqui. Essa dica aqui, pessoal, é o pulo do gato, certo? Você assistiu o filme Karate Kid, está até passando uma série na Netflix sobre o filme Karate Kid, né, que é o Cobra Kai, muito legal. É da minha geração, mas a geração de hoje se apaixonou também, eu assisto com meu filho, tá? E olha só, o Karate Kid ele tem um treinamento lá, onde o senhor Miyagi coloca ele para pintar lá a cerca dele e coloca ele para pintar em movimentos horizontais, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então essa é a dica, tá? A dica é o seguinte, eu vou começar, num primeiro momento, do fim para o início. Ou seja, da direita para a esquerda, tá? Por isso que esse primeiro trecho da tubulação principal, eu chamei de trecho 1, tá? O próximo, 2, 3, 4, 5, até chegar no reservatório, ok? Na tubulação principal, o resto é ramificação. Então, na tubulação principal, eu começo sempre do final da rede, tá? Pelo final da rede, chamando de trecho 1. Vocês vão entender porque claramente, vai ficar escrachado na testa o porquê disso. Então, trecho 1, 2, 3, 4, 5, ok? Bom, agora observe. Por que esse trecho é o 2, 1? Tá? Por que ele não seria o 1, 1? Porque, olha só, se eu vier no sentido da vazão, vamos caminhar no sentido da vazão, trecho 5, trecho 4. Isso daqui é uma ramificação do trecho 4. O trecho 4 que aconteceu ramifica aqui, ó, por isso que é 4, 1. Aí trecho 3, se eu vier para cá, isso daqui é ramificação do trecho 3, está no final do trecho 3. 3, 1 e 3, 2. Isso daqui é o final do trecho 2, é uma ramificação do trecho 2, é 2, 1. Se tivesse outro aqui, 2, 2. Aí se tivesse uma ramificação aqui, aí seria 1, 1. E se tivesse mais um, 1, 1 e 1, 2. E assim por diante.
tá? Então eu tenho que explicar para vocês o que eu estou explicando, como que você vai denominar. Muitas vezes a gente denomina, inclusive esse é o meu método preferencial, eu dou nome aos nós, né? Então nó A, B, C, ou então nó 1, 2, 3. Então, se esse daqui fosse o nó 1 e esse o nó 2, esse aqui seria o nó 1, 2, tá? E assim por diante, tá? A gente trabalha muito assim, em água, em esgoto também, em drenagem, tá? Então, ok com relação aos nomes, então eu sempre começo do final, pegando a tubulação principal, tubulação tronco, tá? Chamo 1, o próximo 2, 3, 4, 5, até chegar no reservatório. E as ramificações, esse é uma ramificação do final do trecho 2, tá? 2, 1. Essas são ramificações do final do trecho 3, então 3, 1, 3, 2 e assim por diante, ok? Beleza. Uma vez feito isso, eu venho para cá, tá? Isso daqui, pessoal, é o seu memorial de cálculo. É isso daqui que você vai apresentar na prova. Eu não quero outra coisa, eu quero essa tabela completa. Muitas vezes você chega só até aqui, não ganha nada. Você chega só até aqui, não ganha nada, porque você não fez nada. Não fez nada do que foi contratado para fazer. A rigor, o seu cliente vai lhe pagar R$0, tá? Porque você não entregou nada. Você tem, para você dimensionar, realmente você tem que concluir essa tabela, tá? Então vamos lá, a gente vai dividir essa tabela em 3 partes, vai ficar bem mais fácil dividindo assim, tá? A primeira parte é a parte das vazões, só até aqui onde tem vazão, tá? Só onde tem vazão, essa é a primeira parte, tá? A segunda parte é essa parte aqui de cálculo de perda de carga, o diâmetro, a perda de carga unitária e a perda de carga total. E a terceira parte é a parte das pressões, tá? Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar só com as vazões. Eu já coloquei algumas informações aqui, ó. Qual é o fator de atrito? É 0,026, tá? Qual é a minha vazão unitária de distribuição em marcha? 0,0074 litro por segundo metro. Já coloquei aí. Tinha calculado no slide anterior, coloquei aqui. E já fiz para você uma coisa para facilitar a sua vida e que na prova eu vou fazer isso também, tá? Eu já coloquei aqui, ó, trecho 1, aí ramificação do 2, 2, 1. Agora o 2. Aí agora, ramificação do 3, 3, 1, 3, 2. Agora o 3. Aí ramificação do 4, 4, 1. Se tivesse outra, 4, 2. Aí terminou as ramificações do trecho, 4. Ramificação do 5, não tem. Trecho 5, ok? Todos os trechos. E também já coloquei aqui os comprimentos desses trechos, tá? Olha o que é que eu estou fazendo aqui, ó. Estou mostrando a figura para a gente não ficar indo e voltando com o slide, certo? Então a gente vai se basear nessa figura para preencher essas vazões, tá? Agora é a hora de você entender por que eu começo lá do final, ó. Por que eu começo lá do final? Ora, eu não sei qual é a vazão aqui, mas eu sei qual é a vazão bem aqui. Qual é a vazão bem aqui, pessoal? Isso aqui não é uma ponta seca? Então a vazão aqui, no final do trecho 1, é 0. Agora, o final do trecho 1 é a vazão de jusante, de marcha, de montante ou fictícia? No final de um trecho, está aqui o trecho, a vazão no final dele é a vazãozinha faltando assim, um cabelinho de sapo, faltando quase nada, faltando 1 micrômetro para chegar nesse nó, né? A vazão aqui é 0, né? A vazão que chega nesse nó é 0. Por que eu digo assim, faltando um cabelinho de sapo? Porque eu não falo em vazão no nó, eu falo em vazão no trecho. O trecho é o quê? É um cabelinho de sapo antes do nó, né? É 1 micrômetro, 1 milímetro antes do nó. É um quase nada antes do nó. A vazão que vai chegando aqui no nó é 0. Então eu já sei qual é a vazão de jusante do trecho 1. Então se eu vier para cá, o trecho 1, ó, nem foi como eu falei, né? Ele começou pela vazão em marcha. Ok, esquece a de jusante, olha para a marcha. Eu vou logo, então, dizer a vazão em marcha é o consumo no trecho, né? Quem é o consumo no trecho todinho? É a vazão unitária de distribuição em marcha vezes o comprimento do trecho, né? Lembram disso? Na Q vezes L, né? Então, a vazão unitária de distribuição em marcha, ela é dada, perdão, o consumo naquele trecho é dado por Qzinho vezes L, ó. O L é 200, está aqui o L, vezes 0,0074. Você pode fazer uma planilha. Professor, você tem uma planilha disso aqui? Tem. Vai passar? Não, vou não. Aí você vai ter que fazer a planilha, tá? Então, ó, 200 vezes 0,0074 é a vazão de distribuição em marcha no trecho 1, certo? Então deu 1,49 litros por segundo. E nos outros trechos, ó, mesmo cálculo. Então, professor, vamos pegar aqui no trecho 2.
No trecho 2, 0,0074 vezes quem? 150. Tá? Ah, professor, no trecho 2,1, 0,0074 vezes quem? 100 metros. Então, é você pegar a vazão unitária e multiplicar pelo L, é Q vezes L. Lembra que o consumo em marcha, né, o consumo naquele trecho, é Q vezes L. Tá? Então, fazendo a nossa analogia, né, é a mesma coisa disso aqui, ó. Eu tenho aqui a minha barra, né, biapoiada, e eu tenho aqui o nosso, a nossa carga, Qzinho, né, ao longo de um comprimento L, certo? Então, se eu for estabelecer aqui a força resultante aqui, né, essa força resultante é quem? Qzinho vezes L, né, que é Qzinho vezes L, que equivale a esse retângulozinho aqui, a área desse retângulo, tá? Então, mesma coisa, a nossa vazão ali, o nosso consumo no trecho é Qzinho vezes L, tá? Ok, pessoal? Então, eu saio reproduzindo essa lógica, Qzinho vezes L, para todo mundo. Então, se você for construir uma planilha, você coloca o Qzinho aqui e faz igual a esse vezes esse, né? Aí congela, bota o cifrão nessa célula, né? Tanto na linha quanto na coluna, copia para cá. Professor, por que aqui no trecho 5, que é esse, tem um tracinho? Por que aqui no trecho 5 não tem o valor da distribuição em marcha? Pessoal, qual o sentido que isso faz? Se a gente falou agora há pouco que nesse trecho aqui, isso aqui é uma ligação, é uma tubulação, é uma adutora que liga o reservatório ao início da cidade, ao início do consumo, né? Ao início dos postos de consumo. Começa nesse ponto. Então aqui não tem consumo. Então não há que se falar aqui em Qzinho vezes L. Cuidado para não entrar no piloto automático mental e colocar aqui, ó, até aqui. Não. Nesse trecho aqui não tem. Ah, professor, você passou na sua aula uma questão onde no primeiro trecho não tem consumo, mas na prova você passou uma que tem. Pode acontecer. Eu estou avisando para você que você tem que estar atento, né? Inclusive, se tiver consumo nesse trecho, na hora de achar esse valor, você tem que dividir a vazão de distribuição, que é PQK1, pela soma dos comprimentos e incluir esse trecho aqui, tá? Ok, pessoal? Espero que vocês estejam atentos a isso e alertas a isso, tá? Ok, então aqui deu tracinho, por quê? Porque não tem nada, não tem consumo em marcha aqui, tá? Agora sim a gente vai para a vazão de jusante aqui, ó, que é zero, tá? Vazão de jusante do trecho 1 é zero. Agora, professor, você já preencheu outros zeros aqui. Esses outros zeros estão aonde? Jusante do trecho 2,1, 3,1, 3,2 e 4,1. Olha quem são. Jusante do trecho 2,1, lá no final do trecho 2,1. Isso aqui é uma ou é outra ponta seca? E aí o que é que você vai fazer? Você vai sair caçando, procurando as pontas secas. Então você tem ponta seca na extremidade de jusante. Cuidado, não cai na arapuca de ficar falando no trecho. Aqui não há que se falar em trecho. Ó. Montante do trecho ou jusante do trecho, hein? Pelo amor de Deus. Então, aonde é que eu tenho aí ponta seca? Jusante do 1, tá aqui, ó. Jusante do 1, jusante do 1. Jusante do 2,1, tá aqui, ó. Jusante do 2,1. Jusante do 3,1 e jusante do 3,2, tá aqui, ó. E jusante do 4,1, tá aqui. Fácil, né? Qual é o próximo? O próximo agora, montante. Olha só, pessoal, eu vou desenhar aqui para você, tá? Vou desenhar aqui para você. Olha só, turma, eu tenho aqui um trecho, tá? Vou até dizer para você, vamos fazer o seguinte, vou até dizer para você aqui, esse daqui é o trecho 1, tá? É o trecho 1. A vazão de jusante do trecho 1 é zero. Por quê? Porque isso daí é uma ponta seca. Espero que dê para ver, certo? Se não der, eu vou... Vazão de jusante do trecho 1 é zero, tá? O consumo no trecho 1, pessoal, o consumo no trecho 1, tá? Vamos colocar assim? O consumo no trecho 1, que equivale ao nosso Qzinho vezes L, que é o resultado disso daqui, né?
ok? Consumo do trecho 1, que é o resultado disso daqui, é 1,49. 1,49. E aí, pessoal, eu pergunto. Então, a vazão que chega aqui, vou colocar de azul. A vazão de jusante do 1 é 0, mas eu queria perguntar para vocês qual é a vazão de montante do 1. Tá? Ora, quem é a vazão de montante? Qual é a vazão que inicia o trecho? É o que vai ser gasto aqui no meio do caminho, 1,49, mais o que vai chegar lá no final, 0, né? Então eu posso dizer que a vazão de montante do 1 é o consumo do trecho 1, C1, né? Que é isso daqui, mais a vazão de jusante do trecho 1. Ou seja, a vazão de montante do 1 vai ser 1,49 mais 0. Assim, a vazão de montante do 1 é 1,49 litros por segundo. Tá? Ou seja, o que inicia é o que é consumido no meio do caminho, mais 0. Eu sei que é fácil, mas eu estou repetindo exaustivamente para não restar dúvida, certo? Bem, então a vazão de montante do trecho 1, olha só o que, é que vai acontecer. 0 mais 1,49, ó. 0 mais 1,49, que dá quem? Dá 1,49. Agora, olha só, eu vou desenhar o que tem desse ponto aqui para cá, ó. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho o trecho 2, aqui, né? Aqui é o trecho 2, aqui era o trecho 1, né? E aqui assim, ó, eu tenho o trecho 2,1, tá? É o 2,1. E aqui assim eu tenho o trecho 2,1, tá? E aí, olha só, olha o que é que eu vou ter aqui, ó. Olha o que é que eu vou ter. Eu vou ter bem aqui a vazão de montante do 2, tá? Vou ter aqui o consumo do 2, que eu vou representar só assim, C2, tá? E eu vou ter aqui, saindo, a vazão de jusante do 2. Aí essa vazão de jusante do 2, ela é igual a quem? A de montante do 1, mais quem, pessoal? A vazão de montante do 2,1. Né? Ó, lei dos nós. A soma das vazões que entra no nó, que é QJ2, é igual à soma das vazões que saem. QM1 mais QM2,1. Né? Jusante desse nó é igual a montante desse nó. Tá? Do nó. Então, ó, o que entra no nó, QJ2, é igual a quem? O que sai do nó para cá e o que sai do nó para cá. Só que para cá do 1 eu já fiz, agora eu vou analisar o 2,1, porque eu venho voltando do final. Ó, eu analisei o 1, agora vamos analisar o 2,1 para depois chegar no 2. Aí depois a gente analisa o 3,1, o 3,2 para depois chegar no 3. Aí a gente analisa o 4,1 para depois chegar no 4 e assim por diante, tá? Então, o que é que eu tenho agora? A vazão de jusante do 2,1 eu já sei que é 0. Tá? Pessoal, faz mentalmente. A vazão de jusante do 2,1 é 0. Então vamos escrever aqui, ó. Vazão de jusante do 2,1 é 0. Por quê? Porque é uma ponta seca, né? Quem é, pessoal? O consumo do 2,1. O consumo do 2,1 está aqui, ó. É a vazão em marcha. É 0,74. 0,74. Então, quem é a vazão de montante do 2,1? Ora, a vazão de montante é o consumo mais a de jusante, ou seja, é 0,74. Ah, professor, já deu para perceber que a vazão de montante num trecho sempre é igual ao consumo mais o de jusante. É, eu posso generalizar. Então, esse cara aqui, ó, eu posso copiar e colar. Todo mundo. A vazão de montante de um trecho, a vazão de montante de um trecho qualquer, T é de trecho, tá? Sempre vai ser o consumo desse trecho mais a vazão de quem? De jusante desse mesmo trecho, tá? Portanto, isso daqui é uma regra geral. É uma regra geral. Vale para qualquer trecho aí, tá? Então, o que é que eu faço? Eu dou um clique aqui, ó. Fiz todos os outros, certo? A vazão de montante. Agora,
Era para aparecer os outros aí. Ah, tá. Foi mal. Vamos lá. Eu parei a explicação aqui, né? Vazão de... Poxa, desculpa. Pronto. Parei a explicação aqui. Vazão de montante do trecho 1, né? Vai ser o consumo de jusante mais marcha. E aí eu copio na minha planilha Excel, eu copio e colo para todo mundo. Copio e colo. Mas, professor, não apareceu aqui. Só não apareceu aqui porque na hora de explicar, eu quis ser didático e está faltando aqui a vazão de jusante desse trecho. Então eu deixei para preencher esse, depois que eu obtiver esse. Mas nada impede que você, na sua planilha de Excel, já coloque aqui automático. Vai aparecer um valor, que obviamente como esse aqui não tá, vai dar igual a esse, mas quando esse aqui for alterado, esse aqui altera também. Tá claro? Então a regra geral existe. A vazão de montante é o consumo mais a vazão de jusante. Agora, professor, beleza. Quem é o próximo? É a vazão de jusante do 2. Quem é a vazão de jusante do 2, pessoal? O que entra no 2 é igual ao que sai. O que é que sai? A de montante do 1 e a de montante do 2, 1. Ou seja, a vazão de jusante do 2 é igual a de montante do 1, que é 1,49, tá aqui, ó, mais a de montante do 2, 1, que é 0,74, tá aqui, ó. Tá? Então você tem que estar se baseando o tempo todo na sua figura. O tempo todo. Por isso que eu coloquei a figura aqui do lado. Tá? Então, ó, vou dar o resultado. 2,23. Quem é, só por curiosidade, a vazão de montante, de jusante, perdão, do 3. Ó, a vazão de jusante do trecho 3. A vazão de jusante do trecho 3 é a vazão bem aqui onde está meu dedo. Notem que o meu dedo não está no nó. Vocês concordam? Meu dedo não está no nó. Meu dedo está no trecho 3, um pouquinho antes do nó. Ele não está no trecho 3,1, nem no trecho 3,2, nem no 2. Ele está no 3, vazão é em trecho. Ele não está no nó. Por que eu coloquei o dedo um pouquinho antes? Porque a vazão de jusante é a vazão que vai chegar no nó. O que chega no nó é o 3. Agora o que é que sai do nó? Aí o que sai do nó é bem aqui, ó. 3,1, né? Montante do 3,1, mais montante do 3,2, mais montante do 2. Então, olha só. Quem é montante do 3,1? Montante do 3,1 é 1,11. Vai somando aí. Mais montante do 3,2, 0,89. Já dá 2. Com mais montante do 2. Montante do 2 com mais 1,11. Então vai dar 3,11. Hein? Peraí. Não, eu somei foi em marcha, pessoal. Desculpe, eu estava com o dedo aqui na marcha, era no montante. Então vamos de novo. Jusante do 3 é montante do 3,1, do 3,2 do 2. Montante é aqui. Então, montante do 3,1, 1,11. Montante do 3,2, 0,89. Montante do 2, faltou somar, ó. Jusante mais marcha. 2,23 mais 1,11 dá 3,34, tá? Então pode ver que se eu somar aqui o 3,34 daqui com mais 1,11 com mais 0,89 que dá 2, vai dar 5,34. Então aqui, ó, 5,34, tá? Só a ordem da aparição aqui dos valores é que não tá legal nesse sentido aí, tá? Mas o raciocínio é esse, eu acho que vocês estão entendendo. Apesar disso, eu tenho certeza que eu fui claro, tá? Então, mesma coisa, ó. Pro 4, por que apareceu aqui um 7,93? Isso aqui é porque é o seguinte, pessoal, o meu computador deu pau, e aí quando eu instalo, salvo o arquivo.computador, ele desconfigura. A animação estava toda certinha, vocês me conhecem, sabem que eu sou muito perfeccionista quanto a isso. Depois ela saiu totalmente da ordem, tá? Então, eu vou preencher tudo aqui, tá? Vou preencher todas as de montante, tá aqui, certo? Aí depois eu coloco a fictícia, tá? Então pronto, agora com as de montante, qualquer dúvida, ó, a dúvida a gente parou no 3. Montante do 3, quem é? Consumo do 3, né? Consumo do 3, tá aqui o consumo do 3, ó. 1,48, mais quem? Jusante do 3. Né? Então o problema era que para calcular o montante do 3, eu precisava do jusante do 3. Então, quem é o jusante do 3? É o montante do 3,1, do 2 e do 3,2. Né? Então, o montante aqui não é mais não, do 3,1, do 2, esses três aqui, ó, do 3,34 até o 0,89, certo?
Aí, professor, mas quem é o montante do 2? O montante do 2 é o consumo do 2 mais o jusante do 2. E quem é o jusante do 2? É o montante do 1 mais o montante do 2,1. Tá certo? Então, o jusante do 2, aqui onde está meu dedo, é o montante do 1 mais o montante do 2,1. Então, quem é o jusante? Jusante do 2 é o montante do 1,49, mais o montante do 2,1, 0,74. Aí, somando com o consumo, eu vou ter o montante do 2. E assim por diante. E assim eu monto a minha planilha inteira. Certo? Ok? Professor, no trecho 5 eu preencho aqui? Preencho. No trecho 5, o que não há, pessoal, entenda o significado das coisas, para não falar besteira. O que não há é consumo nesse trecho, mas há vazão, a água está fluindo por esse trecho. Se não fluísse, não tinha tubulação aí, não tinha nem problema, não tinha nem rede aí. Né? A água está fluindo, o que não tem é consumo, não tem ramal predial, então não tem distribuição em marcha. Mas vazão de jusante de montante tem. Mas aí eu lhe pergunto, quem é a vazão de jusante do 5? É a de montante do 4, ó. Não tem ramificação, jusante do 5 é a montante do 4. Notem que eu estou vindo para cá, ó, do final para o começo, montante do 5 quem é? Jusante do 4. Então, quem é jusante do 4? 7,93. Cadê então? Peraí. Jusante do 5 está aqui. Eu estava vendo a linha errada. Jusante do 5, 9,41, está aqui, ó. É quem? Montante do 4, 9,41. Tá? Esquece esse 7,93, ok? 9,41, tá? Bom, uma vez explicadas essas vazões aí, agora, veja que eu já sei quanto está percorrendo cada trecho. Agora eu vou calcular a vazão fictícia. Volto a perguntar o que já foi repetido, brincando, 12 ou 13 vezes, tá? Volto a falar o que já foi repetido, brincando 12 ou 13 vezes. Se eu estivesse dando aula em São Paulo, como a população lá é maior, eu repetia 50 vezes, tá? E aí o que é que ocorre? Qual é a vazão fictícia? A vazão fictícia aqui, pessoal, se a extremidade, se a tubulação não for com ponta seca, é montante mais jusante sobre 2. Se a tubulação for ponta seca, for a tubulação final, a vazão fictícia é a vazão de montante dividido por raiz de 3. Né? Então, ó, notem que eu coloquei aqui, ó, vazão de montante dividido por raiz de 3. Né? 1,49 é esse 1,49 aqui, não é esse. É esse daqui, é de montante sobre raiz de 3. Então deu aí o valor 0,86 e todos os outros que são ponta seca eu faço da mesma forma. Tá? Então, para esse trecho 2,1, 3,1, 3,2 e 4,1, ó, o 2,1, 3,1, 3,2 e 4,1, a vazão fictícia é a de montante sobre raiz de 3. Para todos os outros trechos, a vazão fictícia é a de montante mais a de jusante, ó, sobre 2. Tá? Jusante mais montante sobre 2. E aí para os outros trechos igual. Tá? Professor, aqui eu tenho uma dúvida. De novo tem um tracinho. Por que não tem vazão? Por que não tem vazão fictícia? Porque não há consumo, a vazão não diminui. A vazão que vai percorrer a tubulação é uma só. Tá? Repito, a vazão que vai percorrer a tubulação é uma só. Tá? Então é 9,41. Então não há que se falar em vazão fictícia aqui. Certo? Então assim, terminamos aí a primeira parte da aula. Se você está com dúvida, o que é que eu sugiro? Que você dê uma pausa agora, beba água, tome um café e volte para rever essa parte das vazões para ficar claro. Volte praticando. Tá? Primeira parte. Se você errou aqui, você vai errar todo o resto. Tá? Cuidado, tá, pessoal? Isso aqui é engenharia. Errar o começo, erra todo o resto. Então não tem o que fazer. Tá? Beleza. Fez a primeira parte, o que é que eu faço? Tiro o mapinha daí, tiro a rede daí. Vamos para a segunda parte. Olha o que é que eu vou colocar aqui, ó. Olha aí quem está aí, a tabela do Martins. Por quê? Porque agora nós vamos calcular o diâmetro, né? E nós vamos calcular o diâmetro em função de quem? Da vazão. Aqui tem velocidade, tem vazão, mas aqui eu não estou falando de velocidade, eu estou falando de vazão. Aí, com certeza você deve estar se fazendo agora a seguinte pergunta. Ok, professor, entendi. Qual vazão eu vou usar?
adjusante, a marcha, admontante ou a fictícia? Pessoal, você tem um trecho aqui, certo? Você concorda que você tem que dimensionar qualquer trecho para a maior vazão que aquele trecho lá vai transportar? Você concorda com isso? Eu tenho que dimensionar para maior, tá? Não importa qual ela é, importa que eu tenho que dimensionar para maior, porque se eu dimensionar para menor, o meu trecho não vai dar cabimento às outras vazões, a vazões maiores. Eu tenho que dimensionar para maior. Eu quero te fazer uma pergunta. Sabendo que a água entra num trecho qualquer com uma vazão, uma parte dessa vazão vai sendo consumida e vai diminuindo a vazão para o final. Olha para esse trecho 2, ele entra com a vazão de montante do trecho 2. Aí a vazão vai diminuindo, o consumo. Vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chega lá, já não tem mais a mesma que tinha antes, já não tem mais QM, agora tem QJ, que é menor do que QM. Então, diante disso, eu pergunto, qual é a maior vazão que percorre um trecho? É a de montante ou é a de jusante? É a de montante, tá? Ah, eu pego em marcha, pessoal, vazão em marcha aqui, é só para calcular a fictícia, é só para eu poder, né? É só para eu poder colocar lá na perda de carga, tá certo? Na verdade, desculpa, a vazão em marcha foi justamente para eu sair calculando a de montante e a de jusante, certo? A de jusante eu sei, lá no final era 0, mas aí eu só calculei a de montante quando eu somei a de jusante com o consumo, que é a vazão em marcha vezes o comprimento. Ok. Moral da história. Então, para eu olhar o diâmetro, eu vou pegar a maior vazão do trecho. A maior vazão do trecho é a de montante. Eu sempre vou olhar para a vazão de montante. Presta atenção. Vou olhar para a vazão de montante, para a terceira coluna, tá? Olha só, a vazão de montante é 1,49 litros por segundo. 1,49 aqui, você não pode usar o diâmetro de 50. Por quê? Porque a vazão máxima que esse diâmetro tolera é 1,34. Porém, esse nosso 1,49 é inferior à vazão máxima que um diâmetro de 60 aguenta. Portanto, eu vou usar aqui o diâmetro de 60. Faço essa consulta para todos os outros itens. Tá? Então, ó. Tá? É incrível como tem gente que erra. Tá? Passou, deu 1,35, você já usa a de 60, tá certo? Ah, mas 1,35 é muito próximo de 50. Pois é, mas eu estou dimensionando na minha planilha para isso. Passou para 1,35, você já usa a de 60. Tá? Bem, então feito aqui o diâmetro, Martins já se viu. Pronto, já está dimensionado em termos de diâmetro. Mas não tem nada feito ainda. Falta achar pressão, dinâmica, nível d'água do reservatório, né? Pressão dinâmica mínima, estática máxima, ok? Então vamos lá. Tchau, Martins. Muito obrigado por sua contribuição. Agora que eu tenho o diâmetro, eu vou calcular a perda de carga. Quero ressaltar para vocês que a equação de perda de carga que eu vou utilizar aqui é ΔH igual a 0,0827 FLQ2 sobre D5. Né? Beleza. Pessoal, eu tenho o fator de atrito? Tenho. 0,026. Eu tenho o comprimento? Tenho. Está aqui, o comprimento de cada trecho. Eu tenho o diâmetro? Tenho. Acabei de dimensionar. E qual é a vazão que eu vou usar aqui? A vazão fictícia. Lembra? Lembra, pessoal, que a vazão fictícia é usada única e exclusivamente para calcular a perda de carga. Notem que eu não usei a vazão fictícia para nada, eu só calculei o que tem aqui. Ela é calculada única e exclusivamente para o cálculo da perda de carga, né? Então eu vou simplesmente reproduzir essa fórmula aí, ó. Olha só o que está escrito aqui, ó. Tem um 100 que eu explico já esse 100. Esquece esse 100 por enquanto. Está escrito aqui 0,0827, que é esse número da fórmula, vezes o fator de atrito 0,026. Ah, tem um pequeno detalhe. Isso aqui é J, né? Então, como eu não estou calculando ΔH, como eu estou calculando J, tá? Como eu estou calculando J, então não tem esse R. Tá? Não tem esse R. Ok?
Aí, quando eu for na próxima linha calcular o ΔH, quem é ΔH? ΔH é o J vezes o L. Foi calculado fora a parte, tá? Nessa tabela foi calculado fora a parte, tá? Eu poderia ter colocado logo só o ΔH mesmo. Já era só multiplicar pelo L, não precisava nem ter duas colunas. Mas foi assim que foi feito, do jeito como estava na questão do livro, tá? Bom, então, ó, 0,0827, fator de atrito. Aí a vazão. Qual é a vazão, pessoal? Fictícia. Ó, 0,86. Detalhe, cuidado, cuidadíssimo, pessoal. Toda vez que eu for usar uma equação de perda de carga, eu tenho que usar essa equação em sistema internacional, metro cúbico por segundo, né? A vazão em metro cúbico por segundo. Mas aqui essas vazões estão todas em litros por segundo, né? Então eu tenho que pegar esse 0,86 litros por segundo e dividir por 1000 para converter para metro cúbico por segundo, ok? Detalhe. E finalmente divido pelo diâmetro elevado a 5. Mesma coisa, o diâmetro aqui, ó, cuidado, ó, tá em milímetro. Atenção nas unidades. Engenheiro que não presta atenção na unidade não é engenheiro, tá? Então, como está em milímetro, eu divido por 1000 para obter o valor respectivo em metro, né? A conversão. Então, 60 sobre 1000 elevado a 5, tá? Ok. Professor, e por que estava multiplicado por 100? Eu vou lhe explicar. Se não tivesse multiplicado por 100, esse número daria 0,02. Você há de convir comigo que 0,02 não é um número muito amigável para a nossa mente, né? Trabalhar com é muito melhor trabalhar com 2, né, do que com 0,02, né? Então, o autor do livro, de onde eu tirei, eu acho que foi o Rodrigo Porto, ele resolveu multiplicar por 100 aqui somente para que esses números fiquem mais amigáveis. Agora, esse 100 não existe na fórmula, ele inseriu. Se ele inserir, ele vai ter que retirar. Então, na próxima fórmula, se nessa vez eu multipliquei por 100 para ficar metro por 100 metros, na próxima eu vou dividir por 100 de novo, né? Então, na próxima fórmula, para achar o ΔH, eu vou ter que dividir a perda unitária por 100, tá? Então, cuidado, porque se na prova estiver dizendo aqui que é metro por 100 metros, na verdade, tá por 100, mas você vai multiplicar por 100, tá? Então, se tiver metro por 100 metros, lá no cálculo da perda de carga unitária, conforme está aqui, ó, você vai multiplicar por 100. Para que na próxima, você agora divida por 100. Tá? Então aqui só está dividido por 100, porque na linha anterior, na coluna anterior, eu multipliquei por 100. E por que eu fiz isso? Porque isso aqui estava em metro por 100 metros. Tá? Se isso aqui aparecer em metro por metro, esquece essa história do 100. Não tem nem que multiplicar aqui, e muito menos na próxima coluna dividir. Esquece o 100. É só calcular 0,0827 FQ2 sobre 5. Ok? Espero que você tenha compreendido isso. Então, fiz aqui o meu cálculo, perda de carga unitária, né? Para todo mundo. A partir de agora, isso aqui no trecho 5 tem para todo mundo, porque no trecho 5 tem vazão, tem perda de carga também. Tem pressão, tem tudo. Só não tem consumo, tá? A história do consumo só deixa de ter vazão em marcha e fictícia, tá? Beleza, pessoal? Então a gente já está terminando a segunda parte, ó. Primeiro das vazões, a segunda que é a parte de perda de carga, né? Diâmetro e perda de carga. Aí quem é o ΔH? É JL. Então veja que eu peguei aqui o J, que é 0,2, multipliquei pelo L, que é 200, ó. Agora por que eu dividi por 100, hein? Porque na coluna anterior eu tinha multiplicado por 100 indevidamente, né? Então agora eu tenho que retirar esse 100 da história. Agora eu tenho que dividir por 100, fazer a operação inversa, né? Então fiz isso daí, mesma coisa. Agora, ó, beleza. Pessoal, já tenho as perdas de carga, já tenho em todos os trechos. Concluí a segunda parte da questão. Vamos para a terceira e última? Vamos lá? O que é que eu mostrei agora? A figura de novo. Só que agora eu trouxe para esse lado de cá, porque eu vou preencher nesse, né? Cota do terreno. Cota do terreno. Como todo mundo aqui está em função, deixa eu tirar a figura, do trecho, decora, hein? Trecho 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 4 e 5. Ok? Figura. Qual é a cota do terreno? Começa de novo do final. Do final vem voltando para o começo. Trecho 1. Esse primeiro trecho é o trecho 1 aqui, ó. Trecho 1. Extremidade de jusante. Jusante do trecho 1 tem esse nó aqui, ó. Qual é a cota desse nó? 85. Olha lá. 85. Montante do trecho 1. Montante do trecho 1 tem esse nó aqui, ó. Qual é a
cota desse nó? 95. Né? A cota desse nó é 95. Então, a extremidade de montante do trecho 1 está aqui, ó, 95. Agora, professor, por que o 95 aqui aparece tantas vezes? Porque, olha só, esse nó, ele representa, para o trecho 1, qual extremidade? A de montante. Então, o montante do trecho 1 é 95. Entretanto, esse nó também representa algo para o trecho 2,1. Para o trecho 2,1, ele representa qual extremidade? A de montante também. Então, a de montante do trecho 2,1 também é 95. E, ainda sobre esse nó, ele também representa algo para o trecho 2. Ele representa o quê? Qual extremidade para o trecho 2? A de jusante. Então, jusante do trecho 2 também é 95. Jusante do trecho 2 é 95. Ah, professor, só não entendi porque que o 95 está aqui no jusante do 2,1. Porque no jusante do 2,1, coincidentemente, o jusante do 2,1 é aqui, ó. Também passa por essa linha, 95. Mas jusante do 2,1 é esse outro ponto, não é esse. É outro ponto. Coincidentemente, cuja cota é igual, 95. Ok? Então, por exemplo, aonde vai ter ali uma certa divergência, vamos pegar aqui o trecho 3,1. Trecho 3,1. Jusante, a segunda coluna, do 3,1. Aqui, ó, jusante do 3,1, 105. Tá? Aqui, ó, 3,1. Lembra que é 1, 2, 1, 2, 3, 1? Jusante do 3,1, 105. Certo? Agora, quem é o montante do 3,1? É esse nó aqui, ó. Aí esse nó, se vocês prestarem bem atenção, esse nó, ele não está exatamente na linha do 100, né? Na cota 100, e também não está na cota 105, está alguma coisa intermediária. Então você faz uma interpolação. Tá? Fazendo essa interpolação, coloquei aqui entre, bem no meio, tá mais ou menos bem no meio, né? Entre o 100 e o 105, né? 102,5. E essa 102,5 aparece várias vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque olha só o que é que ele é. Ele é o montante do 3,1, montante do 3,1, ele é o montante do 3,2, tá aqui, ele é o montante do 2, tá aqui, e ele é o jusante do 3, tá aqui. Tá? Beleza. Aí continua, né? Aí chega, quem é a cota, aí aqui, ó, por exemplo, jusante do 3,2. Note, pessoal, que o jusante do 3,2, ele não está exatamente na cota 100. Ele é uma cota caminhando um pouquinho mais, depois do 100, né? Então, jusante do 3,2, ó, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 102,5 também, tá? Foi adotado aqui mais ou menos o 102,5 também, certo? Agora, por exemplo, quem é jusante do 4,1? Ó, o 4,1 é esse daqui. Por que que tá 109? Vamos lá, 113. Aí ele baixa de novo, ó. Cuidado com esse negócio de, tá subindo, vai sempre subir. Não, isso aqui é a parte mais alta aqui, ó, 113, ó. Pra cá ele baixa, pra cá ele baixa. Então o relevo aqui faz assim, ó. Baixa, tô fazendo um perfil. Baixa e sobe aqui no 113, depois baixa de novo, vai baixando. Tá? Então todas as cotas do terreno estão preenchidas aqui. Ok. Professor, aí vai lá para cota piezométrica. Legal. Aí é onde entra o X da questão. Agora, lembra que eu falei do Daniel San, do Karate Kid, que eu vinha lá do final e vou voltando, né? Venho lá do final, vou voltando até chegar no reservatório. Certo? Agora, na parte final das pressões, é a hora de eu caminhar novamente. Certo? É a hora de eu caminhar novamente. Ok? Pessoal, então o que que acontece? Qual é a cota piezométrica? Primeiro de todas aqui, a extremidade da questão, o início da questão é lá no nível d'água do reservatório. O reservatório está onde? Na extremidade de montante do trecho 5, que é aqui. Ó. Por que que eu chamei de X? Eu podia logo ter chamado de NA, nível d'água, tá? Se você quiser, não chame de X não, chame de NA, se quiser, tá? Só para saber que o X é o nível da água, tá? Então, achar o valor de X é, em outras palavras, achar o nível da água do reservatório, ok? Bom,
Então, o nível d'água do reservatório, ele é a extremidade de montante do trecho 5. Então, tá aqui, X, ou nível da água. Ok? Agora me diz uma coisa, pessoal. Agora é a hora de eu caminhar para lá, ó. Se eu estou no montante do trecho 5, agora eu vou para quem? Jusante do 5, certo? Aí, eu vou relembrar o que você já aprendeu e sabe. Talvez você só esteja aí no piloto automático. Eu tenho aqui um reservatório e uma tubulação. Tá? Tá aqui o nível da água. Esse valor aqui é o X, ó. É o nível da água. O que é que vai acontecer aqui? Não vai haver uma perda de carga? Né? Então, se eu pegar esse ponto bem aqui, ó. Certo? Vamos fazer o seguinte. Essa daqui é a tubulação 5. Essa daqui é a tubulação 4. Tá? Vou pegar esse ponto bem aqui, que é esse. Tá? Quando eu pego esse ponto, qual é a cota piezométrica? A cota piezométrica, vamos tentar usar o azul, que está meio ruim, é esse carinha aqui, ó. É a cota piezométrica. De quem? Da extremidade de jusante do trecho 5. Como é que eu calculo a partir do nível da água? Vamos fazer o seguinte, vamos escrever essa cota piezométrica aqui. Cota piezométrica. Ora, é simples. Se eu pegar aqui, lembra disso aqui? O nível estático, tá? Se eu pegar isso daqui, eu vou ter essa diferença aqui, ó. Que é a perda de carga. Então, quem é esse cara aqui? É o X, ó. Então, quem é a cota piezométrica desse ponto aqui? Vai ser o X menos quem? A perda de carga. Em que trecho? No trecho 5. Né? Vai estar esse ponto. Aí vamos pegar esse próximo ponto aqui, ó. Esse próximo ponto aqui. Tá? A partir daqui, eu vou ter uma outra tubulação aqui, que seria a tubulação 4.1. E vou ter essa outra tubulação aqui, que seria a tubulação 3. Tá? Bom, se eu vier para cá, isso daqui é a cota piezométrica. Ó. Esse cara aqui é a perda de carga no 5. Aí eu posso pensar assim, ó. Eu posso pensar assim. Ou eu posso dizer que é esse cara aqui é o X. É o mesmo X, né? Ó, mesmo X. Ou eu posso dizer que que a cota piezométrica nesse ponto é o X menos essa perda todinha. Mas se você for analisar, quem é essa perda aí, ó? Quem é essa perda? É a perda que você teve anteriormente, que seria o ΔH5, mais a perda que você vai ter só nesse trechinho, ó, que é o ΔH4. Ou seja, vai somando as perdas. Tá? Então, menos, aí vai somando as perdas. Então, olha o que é que eu vou escrever aqui na extremidade de jusante. Eu vou escrever na extremidade de jusante isso daqui, ó, que é a cota piezométrica, porque é o que nós estamos falando de cota piezométrica, na extremidade de jusante, lá no final, vai ser o X menos a perda de carga. Ó, o X menos a perda de carga total, menos 2,49. É o que vai aparecer aqui, ó. Aqui vai aparecer X menos 2,49. Aí agora para o próximo, você concorda que a cota piezométrica aqui, ó, é a mesma aqui, ó, é esse ponto aqui, porque cota piezométrica é pressão, é em nó, o nó é o mesmo. Seja ele representando a extremidade de jusante de um trecho ou a de montante do outro, tá? Então, a cota piezométrica de jusante do 5, que é esse nó aqui, é a mesma cota piezométrica de montante do 4. Então, jusante do 5 vem para cá, ó, montante do 4. Aí quem é a cota piezométrica de jusante do 4? Aí é essa daqui, ó, esse nó aqui. Aí vai ser quem?
vai ser aqui eu já tinha, que era x menos a perda, no caso aqui era x menos 2,49, menos essa perda aqui, ó. Ou seja, é x menos 2,49 menos 1,06. Pode ver que menos 2,49 menos 1,06 fica menos 3,55. Certo? Aí, agora é o mesmo raciocínio, ó. Aí você tem que ter cuidado que aqui há uma ramificação. Então veja que a cota pesométrica de jusante do quarto, que é esse valor aqui, vai ser a de montante de quem? Vai ser a de montante do 3 e do 4,1. Então esse valor aqui, ó, vai aparecer aqui no 4,1 e no 3. Ó, foi mal, apareceu tudo, mas ó, esse valor, ele vai aparecer x menos 3,55 aqui e aqui, ó, no 4,1 e no 3. Vamos logo falar do 4,1? Do 4,1, quem é a cota pesométrica aqui de jusante? É x menos a perda de carga no 4,1. Né? X menos a perda de carga no 4,1. Então, no caso x é a cota pesométrica de montante, né? Então, a cota pesométrica de jusante do 4,1 é a de montante menos a perda de carga, menos 0,42. Pode ver que menos 3,55 menos 0,42 dá menos 3,97. Tá? Então, pessoal, o que é que eu estou fazendo? Eu estou indo até chegar lá no final. Certo? Eu estou indo até chegar lá no final. E aí eu faço para cada trecho. Fiz para o 4,1. Bora fazer para o 3? Vai ser o último que eu vou fazer. Quem é? Aí bem aqui está o final do trecho 3. Ó. Né? Até que ali ele divide para cá e para o 2 aqui. Bem aqui tem o 3,1. Né? Bem aqui tem o 3,2. E bem aqui tem o 2. Certo? Então quem é a cota pesométrica de jusante do 3? Ó, jusante do 3 é esse nó aqui, ó. Ela é a de montante menos a perda nesse trecho. Ou seja, jusante do 3 é a de montante, que é essa, menos essa perda aqui. X menos 4,07. E assim por diante. Tá? Eu tenho certeza que essa aula, se vocês não praticarem, vocês vão me encher de perguntas no encontro virtual. Eu fico feliz, mas o mais importante é realmente vocês praticarem e compreender essa lógica aqui. Tá? Bom, uma vez feita a cota piezométrica, só falta agora a pressão. Aí agora eu vou me lembrar de quê, pessoal? Olha o que é que eu vou me lembrar. Lembra disso aqui, ó? O que é, por definição, cota piezométrica que nós estudamos lá em adutora? É a carga de pressão mais E. Que é quem? É a cota do terreno, né? É a carga de posição, é a cota do terreno, tá? Eu lhe pergunto, eu tenho a cota piezométrica? Tenho, tá aqui os valores. Eu tenho o Z? Tenho, tá aqui o Z, ó. O que é a pressão? A carga de pressão P sobre gama vai ser quem? Cota piezométrica menos Z. Então, é só fazer cota piezométrica menos Z. Então, olha só, já preenchi automático, por quê? Porque se eu vier para cá, ó, pressão disponível montante é quem? É cota piezométrica, né? Ó, cota piezométrica de montante, que é quem? X menos 4,32 menos Z. Quem é Z de montante? Menos 95. Pessoal, quanto é menos 4,32 menos 95? Menos 99,32. Então, esse cara, montante, se relaciona com esse, montante, ó. Da mesma forma, jusante, ó, esse se relaciona com esse, né? Quem é a pressão, a carga de pressão de jusante? É a cota piezométrica de jusante menos a cota topográfica de jusante. Então, esse cara aqui vai ser x menos 4,72 menos 85, que dá x menos 89,72, tá? E aí eu preencho isso aí para todo mundo. Professor, de novo, aquele danadinho daquele tracinho lá no montante do 5. Pessoal, o que é que eu tenho a montante do 5 no reservatório? Pelo amor de Deus, reservatório não tem pressão não, tá? Ok? Por isso que eu vou ter um tracinho aí, tá? Porque isso aí é um reservatório, e reservatório não tem pressão. Professor, a tabela está feita, mas não está resolvida, porque tem um valor de x aí para calcular, né? Tem
Olha como agora é fácil, ó. Agora, eis a ideia do chamado nó mais desfavorável da rede. Professor, o que é o ponto mais desfavorável da rede? É aquele ponto que não vai ter sua pressão dinâmica mínima atendida em 10 metros como d'água, no caso dessa questão em 15. Certo? É aquele ponto que eu tenho que garantir que ele tem a pressão mínima de 15. Porque se ele tem, todos os outros vão ter uma pressão maior do que 15. Em outras palavras, é o ponto mais alto. O ponto mais favorável da rede é o ponto mais alto. É o ponto onde eu vou ter aqui, pessoal, o valor de pressão menor. O valor de pressão menor equivale a esse segundo termo maior. Tá? Pode ver, faz de conta, vamos fazer o seguinte, faz de conta que x é 200, um valor maior do que todos os outros que ele está subtraindo. Ou então, melhor, faz de conta que x é 0. Se você fizer de conta que x é 0, o valor mais distante aqui do 15 é o maior negativamente. O maior negativamente é qual? É esse cara aqui. Né? Porque 0 menos 116 dá menos 116. Para chegar em 15 é a maior distância. Por exemplo, esse número aqui é um valor negativo também, mas ele é um número maior do que esse. Mais próximo do 15. Né? Ele é maior. Esse daqui é um número menor na escala dos números inteiros. Né? Então, eu tenho que pegar o ponto mais favorável, que é aquele que resulta no menor valor. E aí é simples. Eu vou só fazer com que esse número dê no mínimo igual a 15, que é a pressão dinâmica mínima que eu quero. É só isso. Então eu tenho que identificar o nó mais desfavorável da rede, que é aquele que resulta no menor valor de todos. E tenho que garantir que esse valor dê 15. Pois, se esse valor der 15, todos os outros valores que vão ser maiores, consequentemente serão maiores do que 15. Então o nó mais desfavorável da rede é esse nó aqui, né? Jusante do 4, tá? Então aqui, o que é que eu escrevi? Ó? Jusante do 4 é o ponto mais alto. O nó mais favorável da rede é o ponto mais alto. A pressão nesse ponto tem que ser no mínimo igual a 15. Então é só eu fazer x menos 116,55 é igual a 15. X é igual a quem? 131,55. Esse é o nível d'água do reservatório. Professor, eu posso arredondar para 132? Não. 131,55 é a sua resposta, tá certo? 131,55 é o nível da água, ok? E aí, depois eu mostro a tabela de novo, já substituindo os valores, ó. Né? Aqui, deu 15,42 justamente porque foi arredondado para 132. Tá? O autor lá arredondou, mas eu estou dizendo que não arredonde. Mas a rigor isso aqui era para ser 15 cravado. Por quê? Porque eu fiz o cálculo para que desse 15 cravado, né? Que desse 15. Para que dê 15, o x tem que dar quanto? 131,55. Então essa pressão teria que resultar no valor 15. Né? Então todas elas aqui estão ligeiramente maiores. Né? E ligeiramente quanto, professor? Ora, se deu 131,55, eu arredondei para 132, 0,45 a mais. Tá? Ok, pessoal? A questão terminou? Não. Eu ainda pedi lá qual é a máxima pressão estática que está acontecendo, que é para ver se de repente precisa separar em diferentes zonas de pressão e consequentemente ter que colocar outro reservatório, ou de repente ter que colocar uma válvula redutora de pressão aí em um determinado local, tá? Tem essas questões. Então, relembrando aqui o que a gente estudou, que isso daqui nada mais é do que isso aqui, ó. Como é que eu acho a pressão estática? Lembra do nível estático? Né? Que é o nível da água do reservatório, que foi o que eu desenhei aqui, o plano estático, né? Tá aqui ele. Aí lembra do plano dinâmico? A pressão dinâmica é considerando a perda de carga da pressão dinâmica a essa altura. A gente já viu questões, pessoal, isso aqui, pelo amor de Deus, se você disser que não lembra, eu vou ficar decepcionado. Porque eu acho que você já é doutor em linha pesométrica. Então você tem que saber que isso aqui é pressão dinâmica. Foi amplamente estudado na aula de adutora. Tá? Pressão dinâmica é aqui.
E a pressão estática é do Z até aqui, ó. Então, se eu pegar essa linha amarela ela representa quem? A pressão estática, que ela equivale ao nível da água menos quem? A cota topográfica. Então, a pressão estática é o nível da água, pressão estática, a carga de pressão estática é o nível da água menos a cota topográfica daquele ponto. Em cada ponto vai ter, então, a pressão estática. Agora, o que é que eu quero saber? Qual é a máxima? A máxima é onde vai dar maior. Onde que essa retinha amarela vai dar maior? No ponto mais baixo. Tá? Em outras palavras, quando eu quero saber qual é a carga de pressão estática máxima, eu pego o nível da água e faço a diferença entre o nível da água e o ponto da topografia mais baixo, a menor cota do terreno, só. E a menor cota do terreno aí é 85, né? E ela ocorre nesse ponto aqui, ó. Ela ocorre nesse ponto aqui, ó, jusante do 1, lá no final. Lá no final é onde a pressão vai ser máxima. Onde a pressão estática vai ser máxima. E essa pressão aí deu 131,65 menos 85, que é a cota do terreno. Essa linha amarela, ó, é o nível da água, 131,55 menos a cota do terreno, que é 85, deu 46,55. Pode, por pouco, né? Escapou fedendo, pode. Professor, vamos supor que na minha questão de 54, você não vai fazer nada, você só vai dizer que é 54. Eu não quero que você indique para mim qual é o remédio, porque senão a prova, tá? Eu quero apenas que você diga qual é o valor da pressão estática. Deu 54, ok. Eu sei que você sabe que não pode, mas aí a gente teria que aprofundar um pouquinho mais, ver a história na prática, né, dentro de uma rede das zonas de pressão, como é que a gente poderia definir, talvez a concepção de colocar, entre em concepção de colocar um outro reservatório, ou talvez aí uma válvula redutora de pressão para um determinado ponto, a partir de um determinado ponto, certo? E aí eu poderia pedir, com essa válvula redutora de pressão, vou reduzir para quanto? Como vai ficar as pressões nos outros trechos, né? Porque corre o risco de que, se você colocar, vamos mostrar a figura de novo? Se você colocar, por exemplo, uma válvula redutora de pressão bem aqui assim, certo? Aí você tem que refazer os cálculos das pressões além, a jusante da válvula. E pode ser, como você vai diminuir, pode ser que a pressão dinâmica volte a ser até um valor menor do que 15. Então você tem que saber regular essa válvula redutora de pressão. Como isso aí já é uma coisa mais demorada, que requer muito pensamento, muita análise, eu não vou cobrar isso, tá? Por isso que eu estou dizendo, vamos supor que você calculou aqui, né, e deu 53, portanto acima do que a norma permite. Eu só quero que você me dê a resposta. 53, deu 53 e pronto. Tem que trabalhar para alterar esse valor? Não, é só botar lá 53 e pronto, ok? Simples assim. Tá bom, pessoal? Então, já vimos aí o cálculo da pressão estática máxima, que ocorre no ponto de cota mínima, tá? E aí, pessoal, algumas considerações finais. Uma outra questão, tá aqui uma outra questão, certo? Tá aqui, todas elas eu já coloquei em prova, tá? Todas elas, tá? Notem que essa questão aqui, ela é diferente, tá? Nessa questão aqui, ele dá um consumo localizado. Ou seja, não é consumo unitário, é um consumo localizado aqui, ó. Aí nessa questão não entraria, faça essa questão, ela é diferente, a ideia dela é diferente. Nessa questão não entra a história de vazão em marcha nem vazão fictícia. Ali na tabela onde tem vazão em marcha e vazão fictícia, vai deixar em branco. Por quê? Porque só precisa de montante de jusante, porque não tem distribuição em marcha, segundo o que a questão está dizendo. Ele está dizendo que tem um consumo aqui de 21, que tem um consumo aqui de 29. Beleza. Então, qual é a vazão de jusante do trecho N5? 29. De montante? 29. E do trecho, desse trecho aqui, N5 não, do trecho L4, né? Comprimento 4. Do trecho L4, né? 29. Qual a vazão de jusante do trecho 5? 21. E de montante? 21. E qual a vazão de jusante do trecho 3? É o que de montante para cá, 21, mais o de montante para cá, 29, 50. E aí você vai só preenchendo, né? Se torna mais fácil quando a questão é assim. Professor, e na prova? Na prova eu coloco os dois. Na prova tanto vai ter distribuição em marcha, só você sobrepor, somar os efeitos. Tanto vai ter vazão em marcha, como vai ter vazão concentrada.
Então você pega a razão em marcha que vai tendo, o consumo em cada trecho, e vai somando também com as razões concentradas nos trechos. Tá? Na prova eu coloco questões dessa forma. Tá? Outra questão, né? Isso aqui é a tabela de Martins. Tá? Uma coisa. A questão das cotas topográficas da prova, eu não vou colocar as curvas de nível não, tá? Eu coloco só uma tabelinha indicando cada nó e já indicando a cota topográfica daquele nó, certo? Acho que eu tenho questões... Não tenho, pensei que tinha questões aqui assim, tá? Então tá aí, pessoal, tá aí dimensionada uma rede ramificada. Espero que vocês realmente tenham bastantes perguntas para fazer sobre isso no nosso próximo encontro virtual. Deixo a vocês aí um desejo de bons estudos e um voto de gratidão. Salve a voz.